Olá, nós estamos iniciando mais um curso aqui na Escola Maria de Caná. E, primeiramente, agradecer a você que está fazendo esse curso, o Rosário de João Paulo II. E nessas 4 semanas, nós vamos mergulhar nesse documento, Rosarium Virginis Mariae, que é o texto que João Paulo II escreveu para nós, a sua carta apostólica. Esse texto, essa carta, é do ano de 2002. Vocês sabem que o pontificado de João Paulo II se inicia em 1978, no final do século passado, e ele termina com sua morte no ano de 2005. Então, essa carta apostólica, ela é de 2002, então já no final do seu magistério papal. E é uma carta onde João Paulo II, ele não apenas fala do rosário, mas ele dá testemunho dessa oração e da importância dessa oração na sua vida. Nós veremos hoje a introdução da carta de João Paulo II. E você vai perceber que nessa introdução ele dá a chave do seu pensamento a respeito da Virgem Maria. Ele escreve essa carta, inclusive, em comemoração aos seus 25 anos de pontificado, dizendo, como veremos aqui, que desde o início o seu pontificado está marcado por essa oração, marcado pela intercessão da Virgem Maria. Alguns recados muito pontuais. É muito importante que você leia o documento. Não é um documento longo. Ele tem apenas 43 números. 43 números. Cada número agrupa alguns parágrafos. Então não é um documento longo. É um documento que facilmente você consegue ler de uma vez só. Mas é muito importante que você recorra ao texto, que você tenha esse texto na mão, porque nós vamos aprofundar o texto de João Paulo II com outros escritos sobre o Rosário. Então, o nosso curso vai ser bastante dinâmico ao longo dessas 4 semanas. Nesta primeira semana, que estamos abrindo hoje, nós vamos nos dedicar à introdução aos 8 primeiros números da Rosarium Virginis Mariae. E eu diria que já na introdução ele vai tocar em todos os pontos importantes que veremos ao longo desse curso. E ao longo dos capítulos, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, vamos aprofundar esses pontos que João Paulo II indica na sua introdução. Então fica aqui o convite, mergulhe nesse curso, se dedique. Você talvez não tenha outra oportunidade de entrar em contato com verdades tão profundas da nossa fé a respeito da Virgem Maria e da sua intercessão. Já nos fóruns temáticos que teremos agora, nessa semana, amanhã e na quinta-feira, nós vamos abordar outros textos indicados por João Paulo II nessa introdução. Então, sem mais delonga, vamos ao número 1, o Rosário da Virgem Maria, Rosarium Virginis Mariae, em latim, que por inspiração do Espírito de Deus se foi formando gradualmente no 2º milênio. É a oração amada por numerosos santos e estimulada pelo magistério. Essa é a primeira afirmação de João Paulo II. Então aqui já existe um enquadramento temporal. Então o rosário, segundo João Paulo II, ele acontece, historicamente assim se deu, inclusive vamos pesquisar isso nos fóruns, no 2º milênio da Igreja. Então, não é uma oração do 1º milênio, mas do 2º milênio. E João Paulo II, ao escrever essa carta no ano de 2002, está preparando, indicando, abrindo as portas
do terceiro milênio. João Paulo II foi o Papa que abriu a porta santa da Igreja no grande jubileu do ano 2000, e ele preparou esse jubileu. Talvez você que não tenha tido a oportunidade de acompanhar os últimos anos do século passado, foi uma preparação intensa proposta por João Paulo II para o terceiro milênio. Ele chegou a preparar o terceiro milênio que chegava através da meditação sobre a Trindade. Teve um ano dedicado integralmente ao Pai, um ano dedicado ao Filho e um ano dedicado ao Espírito Santo. Então, havia em João Paulo II esse pensamento de preparar a Igreja para o novo milênio. E ao chegar o novo milênio, ele apresenta Maria, ele apresenta o rosário, ele apresenta essa oração. E ele diz que essa oração é inspiração do Espírito de Deus. Já é uma afirmação categórica. O rosário é uma oração do Espírito Santo. É uma oração inspirada pelo Espírito Santo. Algo que não surgiu de repente, mas o Espírito de Deus foi construindo no corpo eclesial, foi construindo no seio da igreja, foi formando, foi juntando esse quebra-cabeças. E João Paulo II, com essa carta apostólica, ele vai dar uma contribuição, não podemos dizer um gran finale, mas vai dar uma contribuição decisiva, que são os mistérios luminosos. Até esta carta apostólica, o rosário era composto por 15 mistérios e agora passa a ter 20, como nós veremos ao longo desse curso. Os mistérios luminosos são a contribuição de João Paulo II para esse patrimônio espiritual da Igreja, que é o rosário. Então, primeira afirmação, é obra do Espírito de Deus. Uma oração amada por numerosos santos e estimulada pelo magistério da Igreja. Em sua simplicidade e profundidade, acompanhe aí no texto, estou no número 1, em sua simplicidade e profundidade, permanece, mesmo no terceiro milênio, recém-iniciado, uma oração de grande significado, destinada a produzir frutos de santidade. Então, se é uma oração inspirada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, ela está destinada a produzir santidade. A meta do rosário para João Paulo II é produzir santidade, é contribuir com o processo de santificação pessoal de cada um de nós. E é por isso que ele vai citar ainda aqui na introdução como os santos na história da Igreja, eles se apegaram a essa oração e fizeram dessa oração o seu dia a dia, o seu cotidiano oracional. Então, esse conceito em João Paulo II é muito importante. A santidade gerada, trabalhada, fermentada pela oração do rosário. E ele continua, ela se enquadra perfeitamente no caminho espiritual de um cristianismo que, passados 2000 anos, nada perdeu do seu frescor original e sente-se impulsionado pelo Espírito de Deus, a avançar para as águas mais profundas. Duc in altum, um grande lema do papado de João Paulo II. Duc in altum, lançai as redes. Ele resgata essa expressão evangélica de Jesus Cristo, lançai as redes em águas mais profundas. E essa é a proposta pedagógica da carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, mergulhar em águas mais profundas. E aqui eu já digo para você que se inscreveu nesse curso do Rosário de João Paulo II, que um dos objetivos do curso
não é apenas que você conheça o rosário, porque eu sei que você conhece o rosário. Eu sei que você reza o rosário. Nenhum de nós estaria aqui hoje partilhando se não tivesse esse apreço, esse carinho pela oração do rosário. Mas o convite de São João Paulo II, do Papa Karol Wojtyła, esse polonês que dedicou-se inteiramente à igreja e que é santo, que viveu a santidade, é que possamos mergulhar em águas mais profundas. Vocês percebem que muitas vezes eu vou usar essa expressão de mergulhar em águas mais profundas. Isso é uma influência teológica, cultural de João Paulo II, que em todo o seu pontificado convidou a igreja a mergulhar. Então, pedagogicamente, falando, pensando como João Paulo II, você precisa mergulhar. Você pode ficar na superfície, no conhecimento superficial, o suficiente para dar uma palestra, para responder a uma dúvida, para ser uma catequista, ou você pode, através deste curso, destas 4 semanas, mergulhar no patrimônio espiritual do Santo Rosário. E esse é o meu convite, e eu tenho certeza que é para esse conhecimento em águas mais profundas que Deus deseja te conduzir. A primeira afirmação dessa introdução, além dessa que eu falei, que é inspirada pelo Espírito Santo, que produz santidade, é no segundo parágrafo do número 1, quando João Paulo II vai dizer que o rosário, ainda que caracterizado por uma fisionomia mariana, então é uma oração mariana, em seu âmago, ou seja, no centro, na sua essência, é oração cristológica. Se você está com um texto, você sublinha, você envolve, circula, sublinha essa expressão oração cristológica. E isso faz toda a diferença. Por quê? Enquanto o rosário ele é considerado apenas pela sua estética, pela sua forma exterior, como uma oração mariana, ele é mais uma oração devocional mariana da igreja, e cada oração mariana tem a sua beleza, tem a sua estética oracional. Mas além disso, ele é uma oração cristológica. É uma oração que fala de Cristo e que nos leva para Cristo. O centro do rosário é Jesus Cristo. O centro da Ave Maria, dentro da Ave Maria, a palavra mais importante é Jesus. E o Papa vai citar um outro importante documento de Paulo VI, Marialis Cultus, aliás, São Paulo VI, que ontem foi canonizado pelo Papa Francisco, esse importante Papa da Igreja, São Paulo VI, na sua Marialis Cultus, em 1974, ele vai falar dessa oração cristológica que é a Ave Maria. Então, o centro da Ave Maria é Jesus Cristo. E isso faz toda a diferença. Nesse segundo parágrafo, João Paulo II vai dizer que com ele, com o rosário, o povo cristão frequenta a escola de Maria. Sublinha, frequenta a escola de Maria. Pensar o rosário como uma escola é algo incrível. É uma visão, é uma analogia, uma comparação fantástica. Vocês vão perceber nesse curso e também em outros cursos ligados a João Paulo II, que João Paulo II tem uma capacidade, um jeito de escrever muito peculiar. Ele
tem textos muito densos, ou seja, verdades teológicas profundas, mas sem perder de vista uma maneira analógica, uma maneira comparativa de falar dessas verdades. Ou seja, ele usa expressões que resumem muito bem o seu pensamento, como essa, de que rezar o rosário é frequentar a escola de Maria. Rezar o rosário é frequentar a escola de Maria. Nós estamos numa escola de Maria, Escola Maria de Caná. Você, nesse momento, está frequentando a escola de Maria de Caná. E essa escola não é uma escola apenas que difunde conhecimento, mas difunde experiência cristológica. É isso que está por trás dessa afirmação. No mesmo parágrafo que ele fala de que é uma oração cristológica, ele fala que o rosário nos leva a frequentar a escola de Maria. Ou seja, é Maria que nos apresenta Cristo. Na escola de Maria, nós conhecemos a Cristo. Maria nos aponta a Jesus. É por isso que para nós, que somos da escola Maria de Caná, faz todo sentido as palavras de Maria aos serventes naquela festa. Fazei o que ele vos disser. A escola é de Maria. Ela é a grande mestra espiritual. Mas o ensinamento não é dela, é de seu filho, é o que ele disser. E é um pouco disso que João Paulo II aponta no rosário. O rosário é uma oração de Maria, é uma oração mariana, mas o que acontece no interior dessa oração mariana é uma experiência com Cristo. E ele vai dizer: frequenta a escola de Maria para deixar-se introduzir na contemplação da beleza do rosto de Cristo e na experiência da profundidade de seu amor. Uma outra característica de João Paulo II é que cada palavra tem seu peso e cada palavra é muito importante. Então, João Paulo II, ele não vai usar um parágrafo para falar de uma ideia. Num único parágrafo, ele reúne vários conceitos e ele reúne várias afirmações, uma profundidade incrível, como essa de que é frequentar a escola de Maria, de que é oração cristológica, de que é uma experiência de contemplação da beleza do rosto de Cristo e uma experiência da profundidade de seu amor. Então, tudo isso está no segundo parágrafo do número 1 da introdução dessa carta apostólica. Seja bem-vindo à Escola Maria de Caná. Seja bem-vindo ao documento Rosário Virginis Maria. Esse jeito de João Paulo II falar. Então, esse segundo parágrafo é uma amostra clara e evidente desse jeito profundo de mergulhar em águas mais profundas. Então, recapitulando, é uma oração cristológica, é uma oração que nos leva a frequentar a escola de Maria, é uma oração onde nós contemplamos a beleza do rosto de Cristo e fazemos uma experiência profunda com o seu amor. Experiência com seu amor. Número 2, então assim termina o número 1. Então o número 1 da introdução, ele já dá para cada um de nós aquilo que vai ser esse texto de 43 números. O número 1 já é o cartão de visita. Então estamos diante de um Papa, de alguém que escreve não sobre um tema, mas escreve aquilo que vive, aquilo que experimenta. Esse é o jeito de João Paulo II, o jeito Karol Wojtyla de escrever. Vocês vão perceber isso muito claramente ao longo deste documento e também dos demais, nos futuros cursos que fizermos sobre João Paulo II. Número 2, ele começa
a fazer uma retrospectiva sobre o rosário e sobre os seus antecessores, os pontífices romanos. Ele vai dizer que muitos dos seus predecessores atribuíram grande importância à oração do rosário. Ele vai destacar Papa Leão XIII. E, de fato, o Papa Leão XIII, no dia 1º de setembro de 1883, ele promulgava uma encíclica chamada Supreme Apostolatus Officio, quando ele se pronuncia sobre a oração do rosário. Então, resgatar o pontificado de Leão XIII é fundamental para compreender a importância que o rosário vai ter no século XX. O rosário, se tem um século, qual é o século do rosário? O século XX. Não só porque em Fátima a Virgem Maria pede a oração do terço aos pastorinhos, mas também porque Leão XIII, esse grande Papa, o Papa do Espírito Santo, o Papa do Rosário. O Papa do Rosário é o Papa do Espírito Santo. Coincidência? Não. Experiência de Deus. Então esse Papa, um Papa profundamente tocado, sábio nas coisas de Deus, como todos os outros, mas ele deu grande atenção ao rosário. E nos fóruns nós vamos comentar alguns textos de Leão XIII sobre a oração do rosário. Então, João Paulo II faz lembrança, ele abre o número 2 fazendo memória de Leão XIII. E ele também faz memória do Beato João 23 e de Paulo VI. Como eu falei, no primeiro parágrafo do número 2, ele vai citar a Marialis Cultus. Qual é a importância da Marialis Cultus? É justamente no pós-concílio Vaticano II, quando a devoção a Maria parecia um pouco adormecida, São Paulo VI, ele dá um novo impulso a essa devoção com a encíclica Marialis Cultus. E na Marialis Cultus, Paulo VI, ele vai tratar bastante da oração do rosário. No segundo parágrafo do número 2, o Papa João Paulo II, ele vai fazer memória do seu próprio pontificado. Você lembra que eu acabei de falar que ele inicia o seu pontificado em 1978 e nós já estamos no ano de 2002, 25 anos depois. E ele vai dizer, ao longo dessa caminhada, a importância do rosário. 24 anos atrás, palavras de João Paulo II, número 2. No dia 29 de outubro de 1978, apenas 2 semanas depois de minha eleição para a sé de Pedro, quase numa confidência, assim me exprimia: o rosário é minha oração predileta. Oração maravilhosa, maravilhosa na simplicidade e na profundidade. O Papa diz que há 24 anos atrás, antes de 2002, ele confidenciava que a oração do rosário era a sua oração predileta, oração maravilhosa. E ele retoma essa confidência. Ele vai terminar dizendo que essa simples oração do rosário marca o ritmo da vida humana. É a sua alocução do dia 5 de novembro de 1978. Então veja que não é um ensinamento de João Paulo II do terceiro milênio, não. Já no seu início de pontificado, ele tem muito claro que a oração do rosário marca o ritmo da vida humana e marcou o seu papado, marcou a sua vida de oração. Se você quiser resgatar fotos históricas de João Paulo II, ele foi um papa que, mantendo uma longa tradição da igreja e ainda aumentando ainda mais, era um papa que sempre entregava
1/3 a quem ia ao seu encontro. Então, ele era um divulgador do rosário, um propagador, porque o rosário era a sua oração pessoal. É por isso que no número 3 ele vai lançar essa proposta de celebrar os 25 anos do seu pontificado, que seriam completados em 2003. Então ele vai lançar o Ano do Rosário. Então o Ano do Rosário foi de outubro de 2002 até outubro de 2003. Essa carta apostólica, ela foi assinada por João Paulo II em 16 de outubro de 2002. Então, de outubro a outubro de 2003, eis o Ano do Rosário. Então, a Igreja teve o Ano do Rosário com João Paulo II nessa virada de 2002 para 2003, comemorando os 25 anos de seu pontificado. Eu estou no número 3, acompanhe comigo. Por isso, na esteira da reflexão oferecida na Carta Apostólica Novo Milênio in Neunte, essa Carta Apostólica Novo Milênio in Neunte foi uma que ele convidou o povo de Deus, a Igreja, para a grande celebração do jubileu do ano 2000. Então, nessa Carta Apostólica Novo Milênio in Neunte, na qual convidei o povo de Deus, após a experiência jubilar, a partir de Cristo, eu senti necessidade de desenvolver uma reflexão sobre o rosário. Por quê? Porque o rosário é uma espécie de coroação mariana da referida carta apostólica. Então, através dessa carta Novo Milênio in Neunte, ele sente a necessidade de dar um gran finale, de coroar a preparação do ano jubilar. Então, esta carta apostólica é o coroamento, é uma coroa mariana desse grande jubileu. Então, o jubileu foi ano 2000, mas ele sente agora a necessidade de, coroando o jubileu, oferecer esse texto mariano. E ele usa uma expressão que é, com efeito, recitar o rosário nada mais é do que contemplar com Maria o rosto de Cristo. Isso está no primeiro parágrafo do número 3. É uma definição do que é contemplar o rosário. Importante você anotar. O rosário é contemplar com Maria o rosto de Cristo. Estamos retomando aquela definição de oração cristológica. É uma oração de contemplação do rosto de Cristo. Mas não é uma contemplação solitária, é uma contemplação com Maria. Ele vai aqui discorrer sobre a proposta desse ano do Rosário. Número 4, ele vai falar das objeções ao Rosário. Então, quais são as objeções? O que na visão de João Paulo II, as pessoas oferecem dificuldade para que as pessoas tenham interesse pelo Rosário? Primeiro, a oportunidade desta iniciativa emerge de distintas considerações. A primeira refere-se à urgência de fazer frente a uma certa crise desta oração. Então, seria uma oração que estaria em crise. Por quê? Porque corre-se o risco, no atual contexto histórico, 2002, de ser erradamente debilitada em seu valor e escassamente proposta às novas gerações. Traduzindo, é uma oração que corre o risco de parecer que é velha. Então, ele vai combater essa ideia de que o rosário é coisa para velho, para senhorinha de igreja rezar, para senhorzinho. Não. Então, ele tem a preocupação de propor o rosário como uma oração para as novas gerações. Uma outra objeção que ele cita aqui no número 4 é que algumas pessoas difundem ou difundiam
na época de João Paulo II, de que essa oração do rosário, ela de alguma maneira poderia atrapalhar a vida litúrgica. Ou seja, a liturgia é muito mais importante do que a oração do rosário. E de fato, o Concílio Vaticano II vai afirmar que a oração litúrgica é a oração por excelência. Alguns chegaram, na época, até levantar alguma crítica a João Paulo II. Por que ele não disse, por exemplo, que a missa era a sua oração predileta? Porque João Paulo II ele não estava falando do ponto de vista teológico, doutrinal, que é óbvio que a oração máxima é a Santa Missa. Mas quando ele fala que é a sua oração preferida, é a oração do coração. Não é que ele vá substituir a Santa Missa pela oração do Rosário, não é isso que está posto. E aqui, número 4, ele vai trabalhar essa objeção e vai citar Paulo VI, lá na Marialis Cultus, quando Paulo VI vai também tratar disso e afirmar que a oração do Rosário serve de apoio para a oração litúrgica. Aqui no Brasil, historicamente, isso tem uma origem cultural. Quando a missa ainda era em latim, antes da reforma litúrgica do Vaticano II, o povo em geral, que não entendia o latim, pegava o seu terço, o seu rosário, e ficava rezando o rosário durante a Santa Missa. O que hoje é impensável. Você ainda vê algumas senhorinhas que ainda puxam o seu terço, o rosário, enquanto a oração eucarística está acontecendo. Isso aí é um resquício daquela época pré-conciliar, onde, não entendendo o latim, para não deixar de rezar, o povo rezava paralelamente à Santa Missa a oração do terço, do rosário. Então, essa objeção remonta um pouco essa cultura e combate essa cultura, dizendo que não, hoje na compreensão pós-Concílio Vaticano II, o povo entende e vive na sua vida o Santo Rosário como uma preparação para a Santa Missa. Inclusive, em muitas igrejas, nós temos a oração do terço imediatamente anterior à celebração da Santa Missa. Então, isso está perfeitamente em sintonia com o magistério de João Paulo II e de Paulo VI, que afirmam que a oração do Rosário, ela está a serviço da liturgia. Honrando a mãe, melhor se conhece, se ama e se glorifica o filho. Essa é a ideia de Paulo VI, que é corroborada, que é confirmada por João Paulo II. Então, conhecer a mãe, honrar a mãe, nos aproxima do filho. Número 5, a introdução tem 8 números, estamos no número 5. Número 5 vai falar do caminho de contemplação. Eu não vou aprofundar isso aqui agora, porque nós teremos um capítulo inteiro dedicado ao rosário como caminho de contemplação. Então, o que ele coloca aqui na introdução como caminho de contemplação, ele vai aprofundar em todo um capítulo e será muito interessante a hora que a gente compreender exatamente o que é contemplar. Às vezes, você acha que sabe contemplar. E contemplar é uma arte, é um exercício espiritual que remonta a uma longa tradição da Igreja. E esse curso do Rosário de João Paulo II vai nos ajudar a, de fato, vivermos a contemplação. Aqui nesse número 5 da contemplação, ele vai falar dessa arte da oração. Então, essa é uma expressão que João Paulo II gosta de enfatizar. A contemplação como uma arte da oração. Orar de maneira bela, orar de maneira profunda, é uma arte, é algo que exige dom. Esse dom é lógico, que vem do alto, é o dom que o Espírito nos dá, mas também exige dedicação para exercício
para tornar essa arte um hábito da vida cotidiana. Número 6, um número importante da introdução, número 6, oração pela paz e pela família. Temos algumas circunstâncias históricas que dão maior atualidade ao relançamento do rosário. Engraçado ver o Papa usar essa expressão de relançamento do rosário. Isso mostra que essa era a sua intenção pastoral. Então, embora não tenhamos nenhum momento na igreja que fala assim, esse ano o rosário foi relançado. Não, o rosário é patrimônio espiritual da igreja desde o segundo milênio, da Idade Média, mas João Paulo II entende que com essa carta ele está repropondo, ele está relançando o rosário. Tanto é que ele usa essa expressão abrindo o número 6, relançamento do rosário. E ele vai falar de duas circunstâncias históricas, duas motivações. São motivações do Papa João Paulo II que movia o seu coração. É a maneira pela qual ele entende a importância do rosário. A primeira é a urgência de pedir a Deus o dom da paz. Vamos nos lembrar, e ele cita aqui, nesse número 6, que no dia 11 de setembro de 2001, ou seja, um ano antes da publicação desta carta, o mundo ele se depara com um ato bárbaro, que foi o ato terrorista contra as duas torres gêmeas lá nos Estados Unidos, e isso causou perplexidade ao mundo inteiro. O mundo, a história da humanidade é marcada por guerras, a história é marcada por destruições, por mortes, por atos terroristas. Então, esse atentado que aconteceu a olhos de todos, e ele chega a dizer com cenas assustadoras, então isso toca o coração de João Paulo II e é um dos motivos que o leva a repropor ao mundo a oração do rosário como oração pela paz. Vale lembrar que, embora ainda não tenha o reconhecimento da igreja como tem Fátima, as aparições da Virgem Medjugorje como Rainha da Paz é algo que acompanha o pontificado de João Paulo II, e ela vem se apresentando como a Rainha da Paz e insistindo que a humanidade reze pela paz. E aqui João Paulo II, sem fazer menção a Medjugorje, mas ele afirma que um dos motivos para se rezar o rosário é a necessidade que o mundo tem da paz. Redescobrir o rosário significa mergulhar na contemplação do mistério daquele que é a nossa paz, tendo feito de dois povos um só, destruindo o muro da inimizade que os separava. Então, rezar o rosário é contemplar aquele que é a paz, aquele que é a nossa paz, Jesus Cristo. Então não é apenas rezar pela paz, mas é contemplar em Cristo a possibilidade da paz. E nos dias de hoje, trazendo, depois de 16 anos dessa carta publicada, como essas palavras são tão atuais. Como ainda hoje nós precisamos contemplar aquele que é a nossa paz e como nós precisamos viver a paz entre nós nesse mundo de polarizações, onde um ataca o outro, irmãos, e esse ataque fraterno não se justifica. Então, nesse sentido, o Papa tem toda a razão ao falar que a primeira urgência do rosário é pedir o dom da paz. A paz como um dom concedido por Deus, mas um dom também a ser buscado, pedido, contemplado
na oração do rosário. E o segundo apelo, a segunda urgência, que é o segundo parágrafo do número 6, ele vai dizer que a análoga urgência, ou seja, uma urgência igual, tão importante quanto a paz, é o empenho e oração pela família. Porque a família é a célula da sociedade e ela está cada vez mais ameaçada por forças desagregadoras em nível ideológico, mas também em nível prático, que fazem temer pelo futuro desta instituição fundamental. Então, o Papa ele já enxerga isso, ele vive isso, e para o terceiro milênio, o que ele vê não é muito bom. Ele vê uma grande ameaça à família. Vale lembrar que quando ele esteve aqui no Brasil, em 1997, para o Encontro Mundial das Famílias, ou seja, 5 anos antes do lançamento dessa carta, ele já destacava a importância da família para a sociedade. Então aqui ele repropõe o tema da família pela via do rosário, que o rosário ele precisa ser relançado. Ele fala de um relançamento do rosário nas famílias cristãs, no âmbito de uma pastoral ampla da família, mas também no âmbito da oração familiar, como nós veremos também nas próximas semanas. Então isso vai ajudar a conter, nas palavras de Papa João Paulo II, a conter os efeitos devastadores desta crise da nossa época. No número 7, ele vai tratar do tema Eis aí tua mãe, ele vai falar dos numerosos sinais que a Virgem Maria ela vem dando ao longo do século XX, vai citar Lourdes e vai citar Fátima, ou seja, em Fátima, Nossa Senhora ela pede para que se reze o terço, Lourdes é do século XIX, Fátima é uma aparição mariana do século XX, que acabamos de completar 100 anos no ano passado. Então, essa atualidade da mensagem de Fátima, do apelo de Fátima, é o que está posto aqui no número 7. E terminando, o número 8 da introdução da Rosarium Virginis Mariae, ele vai usar como título Na Senda das Testemunhas. Lógico, vai abrir com o grande São Luís Maria Grignon de Montfort, que tem uma obra sobre o Rosário, e vai dizer aqui que com São Luís Maria Grignon de Montfort, ele aprendeu muito sobre o Rosário. Mas vai também citar um outro santo, Padre Pio de Petreutina, que diz ele que acabou de canonizar, ele teve a alegria de canonizar o Padre Pio, que também era alguém muito devoto e que usava o rosário como uma arma espiritual. Vai citar também o beato Bartolo Longo, enfim, vai mostrar aqui que esse rosário, vivido por esses santos, muito mais, além de ser uma oração mariana, uma oração de contemplação, foi uma arma espiritual na vivência dessa santidade. Quem difunde o rosário se salva. Essa foi a inspiração do beato Bartolo Longo. Então, irmãos, estamos diante de um curso que vai nos dar essa capacidade de não apenas compreender como o rosário é formado, não apenas compreender as partes do rosário, mas mergulharmos em águas mais profundas para tornar o rosário como um caminho de santificação pessoal. Aguardo vocês nos fóruns e mergulhe, porque Deus tem um plano de santidade através do rosário para cada um de nós. Amém.